vamos ter os roteiros 4 e 5, tá? Sem mais delongas, vamos passar diretamente ao roteiro 4, e aqui vocês têm a questão, né? Tem um trechinho do Jean-François Mattei que eu deixei para vocês, deixei também como indicação de leitura complementar para vocês o texto, né? E ele vai colocar aqui, ele vai começar a falar um pouquinho sobre o que significa a construção da personagem na produção platônica. Em especial, ele vai colocar o próprio texto platônico como sendo a organização de um grande personagem, né? E aí nós temos aqui algumas perguntinhas com base nisso. Primeira delas, como o Céfalo serve aos interesses do Logos e, portanto, dos traços racionais da filosofia na República? E explique. Veja, a questão do Logos, né? Qual é a grande dinâmica, né? Mitos, a linguagem narrativa, psicológica, que vai criar posições simbólicas. Dialética, aquela que cria ciência através do diálogo. E Logos, o silogismo, a linguagem analítica, a organização racional, né? Como é que ele serve a esses propósitos? O Céfalo, a gente percebeu, ele tem uma posição simbólica, né? Que é a posição do ancião, e essa posição do ancião vai irradiar uma série de relações, né? Vocês viram, inclusive, aqueles que responderam o roteiro, inclusive viram que tinha uma perguntinha que responderam nessa pergunta, né, conseguiram inclusive fazer a costura desse elemento dentro dessa resposta, tá? E aí a gente tem nesse contexto uma clara definição para o mitos. E onde é que fica o logos da produção que está colocada para a leitura de Céfalo? O logos ele aparece a partir do momento em que Céfalo coloca uma proposição ideal a respeito de justiça e, em consequência disso, a respeito de honra. Eventualmente também a respeito da República por conta disso. O que ele fez para nós foi oferecer o princípio primordial que vai gerar causação para todos os demais pontos de reflexão do texto. Então, basicamente, o que ele nos deu foi oferecer o início e o fim do texto. E ele cria, portanto, por conseguinte, toda uma ligação que vai gerar os encaixes necessários. Por isso, a obra necessariamente tem que começar por Polemarco, que vai retomar a visão dele e, através dessa retomada de sua visão, vai permitir um questionamento um pouco mais direto e imediato da parte do Sócrates no que diz respeito à desconstrução ali da sua filosofia, né? Então, basicamente, o papel do Céfalo ao atender os interesses do Logos vem justamente nesse sentido. Ele mostra o cenário completo em suas condições ideais e, portanto, ele está oferecendo um panorama daquilo que é considerado essencial, que é considerado, portanto, um modelo para todo o restante das discussões. Todas elas, portanto, vão girar em torno da tentativa de construir, de certa maneira, laços na forma de silogismos e de argumentações lógicas que retornem, em certa medida, para esse parâmetro. Se não é o caso, se eles realmente não estão tentando alcançar o parâmetro que o Céfalo propôs e procuram fazer outros questionamentos, esse parâmetro ele sempre fica reservado, esperando uma oportunidade de reaparecer, né? E isso a gente vê lá no livro 5º, livro 6º da República, né? O ressurgimento desse posicionamento no livro 6º, principalmente. Encontre ao menos 3 exemplos no trecho de A República debatido no vídeo que reforcem a ligação entre mito e filosofia, né? Isso aqui é justamente para a gente regressar lá ao começo da matéria, e a gente tem aqui vários momentos em que existe a ligação entre mito e filosofia. A gente pode falar, por exemplo, sobre a posição do Céfalo e dos demais personagens como sendo posições arquetípicas, como sendo posições de representação simbólica. A gente pode falar das relações como sendo representações de relações psicológicas. A gente pode falar sobre os diversos mitos que são efetivamente elencados como figuras e categorias exemplares no texto. Então, o mito do Anel da Invisibilidade, o mito de Hera, o mito do herói, portanto, né? A alegoria, ou o mito do banquete nos céus, né, que vai colocar os deuses em fila e daí todo mundo vai se juntando a esses deuses. A gente pode falar sobre as reflexões a respeito da alma, que na realidade tem um vínculo mítico forte, e vão falar dessa transmigração das almas, vão falar de metempsicose em determinada medida, vão sugerir a metempsicose, vão falar da imortalidade da alma. Por isso a gente pode falar do fundo da teoria das vocações, notadamente da sua plataforma inatista, que vai trazer talentos que são inatos. A gente pode falar sobre a construção da alegoria da caverna, que segue parâmetros míticos razoáveis. Enfim, a gente pode falar sobre várias passagens que a rigor trazem à tona a noção dessas construções míticas. A gente pode falar da discussão, inclusive, da arquitetura do próprio mito, quando nós falamos sobre o ofício do literato, do escritor, do poeta, do aedo, do rapsodo, né? E como Platão encara a leitura genuína do mito, que fala de deuses perfeitos, honrados, imortais, verdadeiros e assim por diante, em contraponto com aquilo que a mitologia típica, né, com aquilo que a educação religiosa típica começa a proferir em virtude dessas reinvenções, deuses ciumentos, iracundos, possessivos, combativos, belicosos e assim por diante, né? Então aí vocês têm uma série de exemplos dos quais vocês podem se servir.
Quais os atributos gerais de Céfalo enquanto personagem da obra? Esses atributos gerais eles dão a representação de tudo aquilo que nós procurávamos, né? Que é uma pergunta mais específica para falar um pouco sobre a questão da organização mítica de Céfalo. O ancião, portanto, formador de um arquétipo do ancião, ele tem a figura do pai, a figura daquele que tem respeito, né? Que recebe o respeito dos demais argumentadores, ele é o anfitrião, portanto, aquele que recebe em sua casa e, portanto, tem certa prerrogativa de proteção e acolhimento dos demais. Ele também faz o papel de sumo sacerdote, patriarca, então são dois papéis que estão presentes aí. Além disso, ele também tem a posição dele na representação e sua aproximação com os deuses, por conta desse papel sacerdotal. Daí uma ligação mais profunda com a essência, com a verdade, e suas atividades por isso passam a ser efetivamente, como nós colocamos lá na questão A, né, justamente por isso que procurávamos, passam então a representar esse eixo de ligação, conexão mais profunda com o Logos. Né? Explica a relação de cada personagem apresentado com seu universo simbólico dentro da discussão inicial da República. Céfalo, o ancião, patriarca, aquele que agora é um artesão, né, um fabricante de escudos que já se aposentou, é a figura do pai, a figura do patriarca, né? Aquele que educa, ensina e que passa agora o manto para o filho. Polemarco é o herdeiro, e sendo o herdeiro, é como primogênito, é aquele que assume as responsabilidades na discussão e fora dela do pai e que tem que buscar essa equiparação em um sentido psicológico, e por isso a representação simbólica, o jogo simbólico, é um jogo de libertação, mas é ao mesmo tempo um jogo de equiparação. Trasímaco, né? Trasímaco, enquanto sofista, representa o poder, ele representa aquela capacidade combativa, aquela habilidade leonina que está justamente fora do espaço doméstico e que vai ser encontrada no âmbito competitivo dos espaços exteriores, das orlas das esferas exteriores, que basicamente contemplam, inclusive, o afundamento, a desaparição dos muros da cidade para uma reflexão que vai colocar o mundo todo como um espaço de constantes disputas. Então essa é a questão do Trasímaco, né? Que tem esse aspecto mais selvagem, mais belicoso, mais iracundo. Glauco, por seu turno, representa, né, como a própria obra diz, aquele preocupado com coisas materiais. O Glauco, pela sua natureza, pela sua posição mesmo, né, pela sua posição de retórico poeta e por uma preocupação muito coincidente com questões materiais, acaba sendo até, às vezes até visto um pouco como avarento em um sentido alegórico. Mas não se trata tanto da avareza, e sim desse horror, desse jogo com a sanção e dessa possibilidade, talvez até necessidade de obtenção de vantagens materiais de acordo com a vida. Então ele está representando os instintos mais fundamentais, o desejo pelas coisas e o medo, né, de sanção, de punição, de castigo, né? Ao passo que a ousadia de Trasímaco é aquela ousadia selvagem que vai se ligar sobretudo com as zonas da natureza e com o aspecto selvagem da psique. Se a gente olhar agora, por exemplo, para Sócrates, ele passa a representar o espaço do daimon, o espaço das forças críticas. Enquanto filósofo, ele se vê servindo-se disso, mas ao mesmo tempo agora ele representa essa característica do daimon ou demon, né? Aquele que cutuca, que fustiga para tentar trazer o progresso, para tentar trazer o avanço dentro da discussão proposta. Né? Então ele acaba sendo o senso crítico, o cinismo, a ausência de uma posição clara da verdade em muitos dos seus movimentos, mas ao mesmo tempo ele é uma escalada constante para a verdade. Se a gente fosse representar por outras linhas, por exemplo, a estrutura da comédia dell'arte, talvez aí Trasímaco fosse o vilão da história, o pai bondoso, o pai generoso fosse Céfalo, Polemarco talvez seria um dos jovens heróis ou o jovem protagonista da história. Glauco talvez fosse o sujeito que tem aquela característica mais talvez mais ligada a interesses, então ele talvez fosse o comerciante, o mercador, e na outra ponta a gente veria Sócrates como sendo aquele indivíduo, aquele bufão que faz as cutucadas no sentido específico de ter uma rusticidade cínica, mas ao mesmo tempo uma sabedoria que emerge por trás disso. Né? Lógico que aqui não vai ser colocado como bufão, porque a gente não está falando de uma comédia, né? Então, mas seria mais ou menos esse o panorama, tá? Seriam mais ou menos esses os aspectos psíquicos que seriam colocados aí em sentido específico. E aí a gente chega à aula 5. Na aula 5 a gente estava vendo, como vocês podem ver ali, o argumento da justiça na República, e que eu coloquei 3 questõezinhas bem pontuais para vocês. A formulação de Polemarco sobre a justiça na primeira questão, depois a de Trasímaco na segunda e a de Glauco na terceira. Por que eu fiz isso? Porque eu queria que isso aqui fosse já um estudo dirigido para a prova de vocês. Tá? No caso do Polemarco, o mote dele é dar a cada um que é seu, o contra-argumento é o contra-argumento do fabricante de escudos ou do depositário fiel. Né? Qual é esse argumento? Se a justiça é dar a cada um que é seu, você, como depositário de armas de uma pessoa que é muito amiga sua, deveria, se ela pedisse de volta, devolvê-la.
né? Devolvê-las, perdão, devolver essas armas. Mas sendo um grande amigo, também deveria zelar por segurança, também deveria dar carinho, amor e preocupação ao amigo. Se ele vem desarvorado, pede as armas de volta para matar alguém, fazer prejuízo para outras pessoas e fazer prejuízo a si mesmo, você devolve ou não devolve as armas? Devolvendo é um depositário fiel, um amigo infiel. Não devolvendo, amigo fiel, depositário infiel. Então, para ser justo, precisa ser necessariamente injusto. Tá? Tem uma discussão sobre a questão da amizade ao redor disso, tem uma série de outras discussões que vão sendo arquitetadas ao redor desse argumento. Né? A perspectiva de Trasímaco, por seu turno. A perspectiva de Trasímaco fala que a justiça é o primado do mais forte, a vontade do mais forte sobre o mais fraco. Né? Sócrates fala que isso é impossível, dizendo que como o mais forte se alterna na posição de poder, grupos rivais que se alternem vão criar leis opostas, tentando desarmar sempre seus oponentes. E como essas leis são opostas e contraditórias por isso, a justiça criaria um conceito contraditório e por isso ele estaria desmanchado. Lembrem-se que aqui existe um desdobramento do argumento. Trasímaco fala, olha, se existe contradição, isso é absolutamente indiferente. Tem dois outros aspectos. Primeiro, né, talvez realmente não seja o caso você falar em justiça, então. Talvez esse conceito de justiça seja banal. Segundo, a questão é que se essa questão, e se isso é viver injustamente, se a injustiça não vinga num espaço em que há uma mera troca de poder, talvez nós devamos viver injustamente. Né? Justamente porque se vivemos na injustiça, obtemos vantagem. O homem que é justo acaba sendo inofensivo, eu vou lá, arranco tudo dele, ao arrancar tudo dele, levo vantagem. Né? A resposta do Sócrates a esse novo argumento é simples. Ele diz, hoje você obtém vantagem, amanhã aquele aprende a obter vantagem de um outro, e depois de amanhã aquele outro de um outro ainda. Um dia, no entanto, os jovens terão aprendido que obter vantagem é melhor, e eles predarão a você, e por isso você sofrerá um prejuízo a longo prazo, porque você ensinou a injustiça aos outros, e agora você a sofre. E o terceiro e último argumento, que é o argumento do Glauco, ele vai dizer basicamente para nós, com o argumento do anel de invisibilidade, que na realidade a grande questão é que as pessoas só obedecem às regras não por um senso de virtude e justiça que ele seja interior e apto, né, que esteja acoplado a elas, mas por uma, na realidade, por medo de serem punidas. Né? E aí o Sócrates daí ele lança o argumento do anel de invisibilidade. Se o homem fosse invisível, se o ser humano fosse invisível, ele cometeria os crimes que quisesse cometer. E através desses crimes, através do cometimento desses crimes, obteria as vantagens sem ser punido e ele ficaria feliz. E o Sócrates fala, não é bem assim. Um indivíduo que não tem virtudes, ele vai fazer de qualquer jeito. Quem tem virtudes não faz mesmo com um anel. E mesmo que fizesse, só sofreria perdas por si mesmo, porque conquistando os bens materiais que lhe interessam, os prazeres que lhe interessam, perderia nesse sentido em virtude, cedendo aos seus desejos e fazendo o que fosse necessário para satisfazê-los. Por isso seria diminuído enquanto indivíduo, enquanto aumentasse suas riquezas e seu gozo com as coisas. Então perceba aqui o jogo que está sendo colocado, né? A dificuldade que existe entre desejo, medo e virtude, né? Que são três potências que estão colocadas nesse trecho da obra. Beleza? Essas seriam as questõezinhas para esse vídeo, tá? Eu volto daqui a pouquinho com o terceiro e último vídeo dessa pequena série, corrigindo os dois últimos roteiros até o número 7, e aí o Aristóteles nós vamos deixar para depois da prova. Beleza, pessoal? É isso aí, valeu, cuidem-se, Deus abençoe vocês e qualquer coisa estamos por aqui. Aquele abraço.